A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. E o verso de hoje se encontra no Evangelho segundo escreve Lucas, no capítulo 2, verso 40, que lemos: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Que verso maravilhoso encontramos aqui. É o único que nos conta da infância de Jesus, é Lucas, da sua infância para a adolescência, quando Jesus tinha 12 anos de idade. E nos diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A graça de Deus estava sobre ele. Como é importante quando a graça de Deus está sobre nós. Quero falar no dia de hoje de 12 elementos de Deus no Evangelho de Lucas. Nós falamos há 2 dias atrás 10 elementos no Evangelho de Mateus. Ontem falamos de 10 elementos no Evangelho de Marcos. E hoje vamos abordar 12 elementos de Deus no Evangelho de Lucas. Temos aqui a graça de Deus. Graça maravilhosa que já em Jesus se manifesta. A graça de Deus estava sobre ele. Lucas capítulo 3, verso 2, lemos assim: Sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, a palavra de Deus. Encontramos então aqui a graça de Deus e encontramos também a palavra de Deus. Muito importante a palavra de Deus. Lucas ainda no capítulo 3, verso 6, e toda a carne verá a salvação de Deus. A salvação de Deus. Olha aí, 3 elementos maravilhosos de Deus: a graça de Deus, a palavra de Deus e a salvação de Deus. E o quarto elemento completa aí, esses 4 primeiros elementos são os mais importantes, se repete várias vezes no Novo Testamento. É Lucas capítulo 4, verso 3. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus. Olha aí, a graça de Deus, a palavra de Deus, a salvação de Deus e o Filho de Deus. 4 elementos maravilhosos de Deus. A sua graça que se revela salvadora, trazendo salvação. A palavra de Deus que gera fé em nossos corações. A salvação de Deus que veio nos salvar. E o Filho de Deus. Não há salvação fora do Filho de Deus. Então, a graça de Deus, a palavra de Deus, a salvação de Deus e o Filho de Deus. Mas vamos mais adiante, Lucas 4, verso 34, lendo, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Viesse destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Isso foi falado por um endemoniado. Até os demônios confessam que ele é o Santo de Deus. A graça de Deus, a palavra de Deus, a salvação de Deus, o Filho de Deus, o Santo de Deus. Lucas 4, verso 43, lemos: Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. O evangelho do reino de Deus, o reino de Deus. Que maravilha, não é? Temos aqui o reino de Deus. Lucas 4, verso 43. Lucas 6, verso 4, lemos assim, Lucas 6, verso 4. Como entrou na casa de Deus
E tomou dos pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhes era lícito comer, senão só os sacerdotes, a casa de Deus. E fala como Davi entrou no dia de sábado e comeu desses pães. A graça de Deus, a palavra de Deus, a salvação de Deus, o Filho de Deus, o Santo de Deus, o reino de Deus e a casa de Deus. Já vimos então 7 elementos importantes: a graça de Deus, a palavra de Deus, a salvação de Deus, o Filho de Deus, o Santo de Deus, o reino de Deus e a casa de Deus. Lucas 7, verso 30, lemos ainda assim: e dá a qualquer que te pedir, ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E Lucas 7, 30 diz assim: mas os fariseus, doutores da lei, rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizado por ele. O conselho de Deus, a graça de Deus, a palavra de Deus, a salvação de Deus, o Filho de Deus, o Santo de Deus, o reino de Deus, a casa de Deus, o conselho de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 43, lemos assim: e todos pasmavam da majestade de Deus, a majestade de Deus. Lucas 11, verso de número 42, Lucas 11, 42, lemos: mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça e desprezais o juízo e o amor de Deus. O amor de Deus. Como é importante nós vermos o amor de Deus e termos o amor de Deus, a graça de Deus, a palavra de Deus, a salvação de Deus, o Filho de Deus, o Santo de Deus, o reino de Deus, a casa de Deus, o conselho de Deus, a majestade de Deus e o amor de Deus, o amor de Deus para nós. Vamos ainda mais, Lucas 11, 49, lemos assim: por isso diz também a sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão a um e perseguirão outros, a sabedoria de Deus. E para terminar, muito mais elementos de Deus, mas só para terminar, Lucas 12, verso 8, e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Os anjos de Deus. Que maravilha! 12 elementos de Deus no Evangelho de Lucas. A graça de Deus, a palavra de Deus, a salvação de Deus, o Filho de Deus, o Santo de Deus, o reino de Deus, a casa de Deus, o conselho de Deus, a majestade de Deus, o amor de Deus, a sabedoria de Deus, os anjos de Deus. Que Deus te abençoe, que eu e você também sejamos de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amanhã voltamos para mais um versículo da Bíblia por dia. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, no playlist são 252 pastas, com mais de 7.480 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.